Quando cheguei a Moçambique, o campo missionário havia se tornado um lugar onde eu vivia, servia e crescia em fé. Com o tempo, as ruas de terra, os sons da vila, os rostos das crianças, os cultos simples, tudo isso passou a fazer parte da minha rotina e do meu coração. Mas eu aprendi desde cedo que o chamado missionário não é um caminho fácil, é um caminho de obediência, renúncia e muita batalha espiritual. E em Moçambique essa batalha era real, visível e muito intensa. Eu morava em uma casa simples, sem conforto. Era uma construção modesta com um essencial, mas que precisava de grades nas janelas e portas. Não era apenas por precaução, era por necessidade. Havia um risco real de violência e o ambiente espiritual ao meu redor era muitas vezes opressor. Em frente à minha casa morava uma mulher muito conhecida na região, uma curandeira. Essa mulher era procurada diariamente por pessoas em busca de cura, respostas, soluções para os problemas da vida. Ela realizava rituais, dizia ter poderes espirituais e oferecia tratamentos em troca de pagamento. A movimentação em frente à casa dela era constante. E o que mais me doía era perceber que muitas dessas pessoas também frequentavam a igreja. Ouviam a palavra do domingo, mas na segunda-feira já estavam batendo na porta dela. Para elas, isso era cultura, tradição, mas eu sabia que não era isso. Era espiritual e era escravidão. Com o tempo, comecei a conversar com alguma dessas pessoas. Elas diziam, ela é uma enfermeira, uma curandeira. Na nossa tradição, podemos ir à igreja e também ir até ela, missionária. Uma coisa não anula a outra. Mas o Espírito Santo me dava discernimento e eu respondia com carinho e firmeza. Isso está errado. Só há um caminho, uma verdade e uma vida, e essa vida é Jesus. Ele cura, ele salva, ele liberta. E a casa dela é abrir aquilo que não vem de Deus. Algumas pessoas me ouviam, outras se afastavam, mas muitas aceitaram o meu convite para conversar e ir na minha casa. Eu as recebia com amor, servia um chá, porque era da cultura moçambicana, ouvíamos louvores e falávamos sobre Jesus. O ambiente, meus irmãos, mudava. A presença de Deus era real. Orávamos juntos e líamos a Bíblia e algumas delas foram libertas ali mesmo. Choro, confissão, arrependimento e transformação era visível. Com o passar dos meses, mais pessoas começaram a ir na minha casa e a abandonar a ida à casa da curandeira. Elas estavam descobrindo que não precisava viver com medo, que Jesus era suficiente, que a fé não precisava de rituais nem barganhas, mas de entrega e confiança. Foi aí que começaram alguns problemas. Alguém, talvez uma das pessoas que ainda frequentava a casa dela, contou para a curandeira o que estava acontecendo. Um dia ela veio até mim, estava séria, desconfiada e irritada. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Aí eu olhei para ela e falei assim, e respondi com a mesma sinceridade que sempre tive. Porque essas pessoas estão sendo enganadas. Elas precisam conhecer a verdade. Elas precisam de Jesus. Ela rebateu com raiva. Você está atrapalhando os meus negócios e os meus planos. E eu disse algo que o Espírito Santo colocou em meu coração. Naquele
momento, você também precisa de libertação. Foi o que eu falei para ela. Você está sendo usada pelo inimigo e não percebe. Jesus quer te libertar também. Eu falei para ela. A partir daquele dia, meus irmãos, ela nunca mais falou comigo. O semblante dela mudou, passou a me ignorar completamente. Mas no espírito eu percebia que a batalha já tinha começado outra vez. Algum tempo antes disso, eu já havia sido sequestrada, como eu contei para vocês no outro testemunho que eu fiz. Foi um episódio marcante, traumático, mas o Senhor me livrou. E mesmo depois disso, continuei morando na mesma casa. Não porque não tivesse medo, mas porque sabia que Deus me queria ali. E então um dia aconteceu algo que jamais esquecerei. Estava na minha casa e alguém bateu à minha porta. Um rapaz apareceu do lado de fora. Ele estava visivelmente nervoso, com a mão no bolso, inquieto. Abri a porta com cautela e perguntei: o que está acontecendo? Por que você está assim? Ele me olhou nos olhos e disse: vim aqui cumprir uma missão. Me mandaram te matar. Eu falei: como assim? Naquele momento, ele mostrou a arma. Meu coração disparou, mas algo sobrenatural tomou conta de mim. Não foi pânico, mas foi paz. Uma paz que só pode vir do céu. O Espírito Santo me encheu de coragem e sabedoria. Fiquei ali parada, olhando nos olhos dele e comecei a conversar. Ficamos ali conversando por um bom tempo. E eu perguntei: quem mandou você fazer isso? Perguntei. Ele hesitou, mas no fundo eu já sabia. Foi a curandeira, não foi? E ele só balançou a cabeça, dizendo, como se ele estivesse falando: sim, ela me pagou, disse que você estava fazendo coisas que não agradavam muita gente. Fiquei em silêncio por alguns segundos e então eu disse: olha, eu não estou aqui contra ninguém, eu estou aqui por amor ao povo moçambicano. Eu amo vocês, eu vim trazer vida, não destruição. Eu vim trazer esperança. E ele respirou fundo, seus olhos começaram a mudar e se encher de lágrimas. A tensão foi diminuindo, então ele guardou a arma e falou para mim: eu não vou fazer o que vim fazer. Eu sei que você é uma boa pessoa e eu vejo que você ama o meu povo. Eu não posso fazer isso. E eu respirei tão fundo e ele foi embora, meus irmãos. Fiquei ali parada, olhando para o nada, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Eu tinha visto a arma, tinha ouvido a ameaça e tinha visto Deus agir com poder. Foi mais um livramento, mais uma prova de que o Senhor envia anjos e guarda os que o servem com fidelidade. Aquele dia mudou minha vida, não apenas pela ameaça em si, mas porque entendi que a missão não é um campo neutro, é um campo de guerra, mas é também um lugar onde Deus se revela com maior intensidade. Viver em Moçambique não era sobre conforto, era sobre propósito, era sobre estar exatamente onde Deus me queria, mesmo quando isso significava enfrentar a morte de diversas vezes. E ali em meio a medos, confrontos e milagres, eu aprendi: Deus é fiel. Ele nunca nos abandona. E quando dizemos sim ao chamado, Ele cuida de cada detalhe, até mesmo daqueles que tentam nos destruir. Essa é apenas uma das coisas que eu estou contando sobre os meus testemunhos. Da próxima vez, eu contarei mais coisas para vocês. Que Deus os abençoe.